tarde para todos. Meu nome é Pedro Melinho, eu tenho 16 anos, sou de Sumaré e o tema da minha apresentação hoje é quem somos nós diante da história. Eu vou estar explorando com vocês uma perspectiva filosófica da vocação e do sentido da vida. Começando com as primeiras reflexões acerca da vida e da morte. Os primeiros filósofos e pensadores, eles se perguntaram, pois todos nós um dia vamos morrer e a vida ela é finita, ela é curta. Apenas observe que a expectativa de vida média do ser humano ela é de 80 anos atualmente nos países desenvolvidos, mas a humanidade já existe há mais de 200 mil, a Terra já existe há mais de 4 bilhões de anos e o universo há pelo menos 13,7 bilhões de anos. Então a vida humana ela é apenas um breve recorte assim da vida do universo, assim. É como se num piscar de olhos já passassem séculos inteiros assim de história e seres humanos vêm e vão dessa forma. Então os primeiros filósofos eles perguntaram: se a vida humana ela é tão breve, qual que é o sentido dela, afinal de contas? E dessa forma começaram a surgir então essas reflexões e cada um dos filósofos que se depararam com essa pergunta refletiram sobre ela e obtiveram suas respostas individuais. Na Grécia Antiga, tivemos Sócrates e Platão, que afirmaram que a morte ela liberta a alma do corpo e a purifica. Para os dois ali havia esse tal de mundo das ideias. O mundo das ideias ele é mais elevado que o mundo físico. E, portanto, para eles, a alma ela é contaminada pelos desejos, pelos prazeres do corpo. E quando o indivíduo ele morre, a alma ela se liberta e se purifica dele, né, do corpo. Já para Epicuro, que veio posteriormente, a morte ela acontece com a desintegração do corpo em átomos. Epicuro ele herda essa ideia vinda de Leucipo e Demócrito da existência dos átomos, que são partículas infinitamente pequenas e indivisíveis. Hoje, pela ciência, nós sabemos da existência de átomos e nós sabemos que, diferente, né, do que o próprio nome sugere, o átomo é sim divisível. Já para Schopenhauer, no século XIX, a morte ela cessa a individualidade do ser, mas ele não cessa a sua vontade. A vontade, segundo Schopenhauer, é essa soma de forças fundamentais, né, em objetos inanimados e todos os desejos dos indivíduos. Já para Nietzsche, que foi influenciado por Schopenhauer, a morte ela deve ser encarada com coragem. Como a morte ela é inevitável, então nós não devemos temer a morte, nós devemos a encarar com coragem. E já para Heidegger, a morte ela é única para cada indivíduo e é apenas por meio da própria morte que nós podemos compreender o significado do ser. Não o significado de ser, sim do ser, do indivíduo que vive. E diante dessas reflexões a respeito da morte, cada um dos filósofos foi chegando acerca de uma resposta sobre qual que é o sentido da vida, afinal de contas. Como falei, se é muito breve, por que nós vivemos, afinal de contas? E aí, Sócrates e Platão atingiram a conclusão de que durante a vida deve ser praticada a filosofia, e a filosofia ela tem como finalidade preparar o indivíduo para a morte e, portanto, purificar a sua alma. Enquanto para Epicuro, a busca da felicidade ela é essencial ao longo da vida. Já que a vida é breve, nós devemos ser felizes e nós devemos buscar essa felicidade por meio dos prazeres moderados. Já para Schopenhauer, ele tem uma visão que ela até que difere assim da visão do Epicuro, pois para Schopenhauer nós devemos renunciar aos nossos desejos e então adentrar as artes como forma de evitar o sofrimento por meio do desejo. Schopenhauer ele traz essa ideia da religião budista, onde o desejo é a causa do sofrimento humano. Já para Nietzsche, nós devemos afirmar a vida em toda a sua extensão, inclusive toda a sua complexidade, inclusive a morte, o sofrimento, tudo. E esse é o conceito que Nietzsche chama de amor fati, é o amor ao destino.
Ou seja, aceitar e compreender que a nossa vida é finita para então poder vivê-la em sua máxima extensão. E nós também devemos aceitar a possibilidade de poder viver a nossa vida da mesma forma que nós vivemos outras vezes, infinitas vezes. Esse também é chamado de eterno retorno. Para Nietzsche, nós devemos, digamos assim, aceitar essa ideia de poder viver os mesmos acontecimentos que marcaram a nossa vida infinitas vezes, se nós definitivamente adoramos a ideia da própria existência e nós afirmamos de forma radical a nossa vida. E já para Heidegger, que foi influenciado pelo Nietzsche, nós devemos compreender a nossa finitude para então poder viver uma experiência autêntica. Heidegger traz essa ideia do ser aí, ou em alemão, das Ein. O das Ein, ele é o ser, que está no mundo, ele está aí no mundo. Ele é um ser aí, segundo Heidegger. E o ser aí, ele pode viver tanto uma experiência autêntica, que é quando ele compreende os seus limites e a sua finitude, ou uma experiência não autêntica, que é quando ele não compreende e busca conforto assim, em ideias como, por exemplo, a vida após a morte. Heidegger e Nietzsche completamente negam essa ideia de vida após a morte, por isso sugerem que esse conceito ele acaba mais atrapalhando na busca por uma experiência autêntica pelo indivíduo. Então, afinal de contas, como nós podemos encontrar um sentido para a vida? Existe uma resposta que jaz no exercício do necrológio. O exercício necrológio ele propõe o encontro do eu ideal. Aquela pessoa que nós nos queremos nos tornar. Mas não é em riquezas, em poder, não. É em virtudes. Tá? O exercício necrológio, ele pergunta para você, quem você quer se tornar, mas não o quê. O que diz a respeito de sua profissão, do seu trabalho, da sua fama, sua riqueza. Mas quem? Ele trata do indivíduo, ele trata de você. Quem você quer se tornar? Você quer ser uma pessoa boa, por exemplo? Você quer ser uma pessoa com quais virtudes? Isso é o que o exercício ele pergunta. E se nós encontramos nosso ideal, nós encontramos o nosso sentido da vida. Quem nós queremos nos tornar e, portanto, a nossa direção. E aí eu faço uma segunda pergunta bem provocadora para você, além daquela no começo, que é: quem somos nós diante da história? A pergunta que eu faço para você é: será que você se encontra no caminho certo? Será que você se encontra no caminho no qual você deseja seguir? Será que você é a pessoa a qual você realmente quer ser? Essa é a pergunta que eu faço e serve de reflexão para todos da plateia. Tá, mas e se a vida não tiver nenhum sentido? Se não tiver nenhum sentido que seja inerente à própria vida, que seja da própria vida? É uma pergunta que foi explorada pelos filósofos existencialistas do século XX e também por Nietzsche. Nietzsche acredita que nós podemos transcender a moralidade tradicional para então formar a nossa própria moral e também para poder afirmar a vida e criar os nossos próprios valores. Essa é a teoria do super-homem ou Übermensch. Nietzsche acredita que apenas pela superação do passado dessa forma, superando as morais tradicionais, é que o homem pode definitivamente viver em toda a sua extensão. E Nietzsche também acredita no conceito da morte livre, onde nós podemos escolher o momento da nossa morte, nós podemos escolher morrer no auge das nossas vidas. Não precisamos morrer depois de declinar em saúde, em morais. Nós podemos morrer no auge e assim não encarar esse declínio e ter uma vida que vale a pena ser vivida infinitas vezes e se relacionando com aquela teoria do eterno retorno. Já para Jean-Paul Sartre, que foi fortemente influenciado por Nietzsche, nós somos dotados de liberdade para poder fazer as nossas próprias escolhas. Entretanto, nós sempre devemos fazer uma escolha. E esse paradoxo, ele é colocado por Sartre naquela famosa frase que todos nós já ouvimos falar: estamos condenados a sermos livres. Nós temos essa condenação de que é a da nossa liberdade. Nós meio que somos forçados a sermos livres. Nós temos essa liberdade para fazer escolhas, mas nós sempre devemos fazer uma escolha.
E já para Albert Camus, que foi o fundador do movimento absurdista, da filosofia absurdista, na qual ele expõe várias de suas obras, como por exemplo O Estrangeiro, A Peste, e aonde ela atinge a sua máxima extensão no seu ensaio O Mito de Sísifo, a vida ela é um completo absurdo. Como assim? O universo ele é um caos. Tá? O universo ele é um completo caos. Tá? Existem supernovas acontecendo, estrelas, né, pulsares, buracos negros devorando estrelas, até galáxias inteiras. Temos um buraco negro no centro da nossa galáxia. Será que tem algum sentido algo tão destruidor ser capaz de criar algo tão belo assim no universo? Isso não corresponde às expectativas do indivíduo que deseja que o universo seja organizado, seja estruturado. A ciência existe para estruturar o universo para o indivíduo, para mostrar que há uma ordem diante do caos. Mas para Camus, isso é um absurdo. Tá? Essa busca do ser humano, ela é um completo absurdo. E a solução para encarar esse absurdo é se revoltar contra ele, aceitando a vida como ela é e sendo feliz. Mesmo que não haja nenhum propósito final nela e mesmo que não haja sentido no universo ser um caos e mesmo que ele não corresponda às nossas expectativas. Camus, ele encontra no mito de Sísifo essa representação do homem absurdo. Sísifo, na mitologia grega, foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra infinitamente, né, por um tempo indeterminado, montanha acima. E quando ele chega no topo, a pedra rola com ele abaixo. E ele tem que fazer isso várias e várias vezes. Camus imagina um Sísifo feliz com a sua condição. Mesmo que não haja um propósito na vida dele, a não ser rolar essa pedra e vê-la cair de novo junto com ele, Sísifo é um homem feliz, encarando a vida, né, absurda dele com certa naturalidade e com compreensão desse absurdo. Mas qual é a minha perspectiva sobre o assunto? Eu fui explorando as várias correntes filosóficas e cheguei num ponto em que eu mesmo consegui chegar a algumas conclusões sobre como o indivíduo deve seguir com a sua vida. A primeira conclusão que eu faço é: o exercício tecnológico ele é essencial para que nós possamos definir quem nos queremos nos tornar e os nossos planos para o longo prazo. E nós devemos aproveitar a vida no presente e jamais nos podemos esquecer do futuro. O passado, ele já aconteceu. Nós podemos superar o nosso passado, vivendo no presente e planejando o nosso futuro. E aí nós podemos sempre ser pessoas melhores e livres. E os grandes feitos, eles imortalizam a alma na história. Como assim? Bom, pegue, por exemplo, grandes figuras históricas, cientistas, imperadores, pegue essas figuras. Por que nós nos lembramos deles? Simples, porque eles fizeram grandes feitos na história. Eles se tornaram pessoas livres e eles conseguiram marcar a história com o seu nome ali, com a sua alma. De certa forma, foram eles que escreveram assim grande parte da história com o seu nome. E, portanto, seja a melhor pessoa que você possa ser, escreva os seus nomes nos livros da história. E nós jamais devemos temer a morte. Sócrates, né, no livro Fédon, narrado pelo seu aprendiz Platão, ele está diante da sua execução. Sócrates, para quem não sabe, foi condenado a tomar um veneno de cicuta, isso por conta própria, pois ele mesmo assumiu a sua autoria das suas ideias, que irritaram a aristocracia ateniense na época. Sócrates assume a sua própria condenação e não teme a morte, pois vê duas perspectivas para ela. A primeira perspectiva é de um sono profundo e sem nenhum sonho e que vai acontecer para sempre. Para Sócrates, isso não é necessariamente ruim, pois não há sofrimento envolvido no processo. E a segunda perspectiva de Sócrates é que após a morte, a alma se liberta. Então Sócrates ele vai poder filosofar para sempre e vai poder debater com os grandes sábios da história a respeito da filosofia.
E para ele isso também não é ruim, pois ele vai continuar adquirindo conhecimento e a sua alma vai prosseguindo, sendo purificada do seu corpo e liberta do mundo físico. E nós não sabemos com exatidão o que acontece na morte, porém. Mas nós sabemos que ela é inevitável a todos os seres humanos no momento. Nós podemos adiar a morte com a medicina, mas até agora nós não podemos definitivamente erradicar a morte. A morte, o envelhecimento, ele é uma doença, querendo ou não, que tem 100% de taxa de mortalidade. Todos nós envelhecemos, isso é um processo natural. Todos vamos morrer um dia. E afinal de contas, se a vida é finita, então nós devemos encontrar um significado para ela, para que nós possamos viver, como Heidegger disse, uma experiência autêntica, como Nietzsche disse, uma vida livre, como Schopenhauer disse, uma vida sem o sofrimento, como Sócrates e Platão desejaram, uma vida assim, que esteja voltada para a filosofia e que prepare o indivíduo para a morte, para Camus, uma vida onde a pessoa é feliz mesmo diante do absurdo, e para Sartre, uma vida onde nós fazemos as nossas escolhas e mesmo que nós estamos condenados a fazer essas escolhas. Aqui estão algumas obras, autores e pensadores de referência que eu usei, no caso, para fazer essa apresentação. E muito obrigado.